Rússia, hoje de Alexandre Akizakov, que nasceu na cidade de Revieca, Rússia, a 27 de maio de 1832, descendente de família nobre, e desencarnou em São Petersburgo a 4 de janeiro de 1903. Seus estudos começaram no Liceu Imperial de São Petersburgo, instituição privilegiada da antiga nobreza russa. Uma vez terminados, dedicou-se ao estudo da filosofia, ao qual levava o seu caráter positivo e metódico, e ao da religião. Estes temas preocuparam sua inteligência a um extremo tal que ele aprendeu hebraico, aproveitando-se dos ensinos da notável obra de Louis de Livet e o latim, porque Swedenborg, cujas obras então estudava, as havia escrito na língua de Cícero. Akizakov quis vertê-las para o russo, porém, como encontrasse dificuldade por causa do estilo genial, quase sempre obscuro e original do vidente Swedenborg, seguiu durante anos cursos de filosofia, nos quais inclui o seu próprio idioma, aprofundando-o com o auxílio de um compatriota seu, o Dr. Dar. Este, mais tarde, traduziu para o russo a primeira obra de Akizakov, publicada originalmente em francês, no ano de 1852, sobre Swedenborg, uma exposição metódica no sentido espiritual do Apocalipse, segundo o Apocalipse revelado, caindo em suas mãos a obra de Andrei Jackson David, Revelações da Natureza Divina. Akizakov, em 1854, abriu novos horizontes às suas aspirações e tendências intelectuais. Tal fato fê-lo descortinar um mundo espiritual de cuja realidade, entretanto, não mais duvidava. Decidido, então, a fazer um completo estudo psicológico e fisiológico do homem, matriculou-se em 1855 como estudante livre da Faculdade de Medicina de Moscou. Dessa forma, ampliou seus conhecimentos sobre física, química e matemática. Foi também nessa época que recebeu uma obra de Becher, Demonstrações das Manifestações Espíriticas, a primeira que leu a respeito do que ocorria no movimento espírita na Europa e América. A seguir, procurou se aprofundar no assunto com todos os livros que tratavam do magnetismo e do psiquismo, entre outros os do Alphonse Cagninet, a que visitou em Paris no ano de 1861. Obras sobre esses novos conhecimentos proliferaram em toda a Europa, principalmente na França, e para obtê-los
Akhizakov apreendia os maiores sacrifícios no afã de saber o que se estava empreendia, empreendia os maiores sacrifícios, publicando sobre o assunto. Revolvia livrarias e pedia em todos os países as obras que não encontrava na Rússia. Tomando conhecimento do Espiritismo, traduziu para o russo as obras de Allan Kardec. Esse trabalho de propaganda teve início em 1855, seguindo-se com as obras de Robert Hare, Juiz Edmund, Robert Dale Owen, William Crookes e o relatório da Sociedade Dialética de Londres, cujo jornalista fundou periódicos, a exemplo do psiquismo, Estudo Psiquismo de Lípides, uma das melhores revistas de espiritismo de que se tem notícia. Devido ao seu esforço, Akhizakov também divulgou o espiritismo através das palavras, angariando adeptos entre as pessoas cultas e talentosas. Conseguiu que o professor de química Bolterone admitisse a realidade dos fenômenos que o médium Daniel Douglas Home produziu em 1871. Vários outros cientistas ilustres tiveram a oportunidade de obtê-lo na ocasião, entre outros Wagner, catedrático em zoologia. Este publicou uma carta na revista de abril de 1875, fazendo com que a Sociedade de Física nomeasse uma comissão para investigar os fenômenos produzidos por médium que Wagner tinha estudado. À Rússia, por isso, cabe o privilégio de ter nomeado a primeira comissão com a finalidade de estudar os fenômenos denominados espíritas. Presidiu-a o célebre físico Mendeley, quanto aos médiuns que se submeteram às experiências foram convidados da França e da Inglaterra por Akhizakov. Infelizmente, os componentes da comissão se deixaram levar por ideias preconcebidas, causando a sua dissolução depois da 5ª ou 6ª sessão. Faltou aí firmeza de ideal. Após suspender seus trabalhos, Mendeley publicou mais tarde o resultado das pesquisas no livro Dados para estabelecer um juízo sobre o espiritismo, onde declarava que os fenômenos espíritas são todos produzidos por aparelhos que os médiuns levam por baixo das roupas, seguindo o exemplo de Cloquet, Joubert e Lamballe, e Velpel de Schiff, que sustentaram a teoria do curto perônio lateral para explicar a origem do ruído produzido pelas mesas, a qual foi aceita como verdadeira pela Academia de Ciências de Paris. Akhizakov contestou a obra de Mendeley com outra intitulada Um Momento de Preocupação Científica. Ainda como polemista, ele sustentou com vontade uma discussão com o célebre filósofo do inconsciente Van Haastman, publicando em alemão
a mais volumosa e completa obra que se conhece sobre espiritismo, sob o título Animismo e Espiritismo, que também foi traduzida para o russo e o francês. Assim, em nome de seu ideal, Akhizakov empreendeu viagens por toda a Europa para observar os trabalhos que se estavam desenvolvendo na área espírita. Aos 66 anos de idade, ainda preocupava em aprofundar cada vez mais nos estudos e escrevendo em diversos periódicos. Nunca se entregou à ociosidade. Realizou experiências com os médios Home, Slide e Della Esperança. Em 1866, o ilustre cientista encontrava-se em Londres, experimentando a médium Eglinton, a fim de conseguir fotografias transcendentais. As reuniões eram realizadas no terceiro andar da casa de um abastado cavaleiro inglês, amigo particular de Akhizakov. Participavam dos trabalhos o dono da casa, sua esposa, um amigo identificado como o Sr. N, o pesquisador Akhizakov e o próprio Eglinton. A casa, construída recentemente, possuía na entrada do salão uma cortina roxa suspensa de um lado por um cordão da seda, para obter-se a escuridade total. Fechavam-se as janelas, cobrindo-as também com panos. A máquina fotográfica ficou colocada de forma que Eglinton, sentado diante da cortina, assim como o fundo desta, fosse visíveis através da abertura e pudesse ser retratado. Para maior segurança, foram utilizadas placas e chassis trazidos por Akhizakov, que marcou o material com caracteres russos. À esquerda da aparelhagem, colocou-se uma mesinha redonda e sobre esta uma lâmpada de álcool, tendo em volta um largo cordão, ao qual se adaptou um refletor côncavo metálico com 7 polegadas de diâmetro. A lâmpada iluminava a sala, mas não refletia sobre a objetiva da máquina fotográfica e ao mesmo tempo servia para acender o magnésio. Sobre a mesa, Akhizakov colocou também várias tranças de magnésio, cada uma composta de 3 fios desse metal, com 7 ou 8 polegadas de comprimento, que serviam para iluminar suficientemente na obtenção das fotografias, conforme já havia verificado em sessões anteriores. As tranças eram fixadas em tubos de vidros com arame de ferro. O Sr. N se encarregava de acendê-las mediante um sinal convencionado, cuidando para que o foco de luz fosse direcionado para as figuras que deveriam ser fotografadas. Com tudo preparado, Akhizakov fechou a porta do salão com a chave que guardava no próprio bolso. Então, caía em transe, com o corpo inclinado para o lado dos experimentadores e as mãos cruzadas sobre o peito. Quando os fenômenos estavam prestes a acontecer, sua respiração se tornava penosa, quase convulsiva. As primeiras manifestações, apesar de notáveis, são satisfaziam Akhizakov, que decidiu suspender as experimentações. Neste exato momento, quando ainda ardia uma trança de magnésio, caiu detrás da cortina uma figura de homem
que se adiantou 4 ou 5 passos para o interior da sala, colocando-se ao lado do médium, que jazia na cadeira como morto. Assim escreve Kizakov o desenrolar da reunião. A forma estava vestida de branco. Seu rosto era rodeado por uma barba preta, descoberta, e uma espécie de turbante envolvia sua cabeça. É Abdullah, exclamei. Não, respondeu-me o dono da casa. Esta forma tem 2 mãos, e é de Abdullah que aparecer nas sessões que Edson nos deu em São Petersburgo, tinha somente metade do braço esquerdo. Como para confirmar esta observação, o fantasma moveu os braços, saudando-nos, e desapareceu por detrás da cortina. Alguns segundos depois, tornou a aparecer, e à luz do magnésio vi, com surpresa, que o fantasma rodeava com seu braço esquerdo. Então, que em transe profundo não podia suster-se em pé, eu estava a 5 passos dele e, à luz intensa que o iluminava, pude contemplar o estranho visitante. Era um jovem e cheio de vida. Distinguiam-se claramente a pele viva do seu rosto, a barba negra, as esparsas e escuras sobrancelhas, e seu olhar enérgico, fixo no aparelho, todo o tempo que durou o magnésio, 15 segundos, em chama. Quando se mandou cobrir a objetiva, e antes que se atingisse a luz, a forma desapareceu atrás da cortina, e ele então caiu como morto no chão. A situação era crítica, porém não nos movemos, porque Hector estava influenciado por uma força sobre a qual nada podíamos. Imediatamente se abriu de novo a cortina, reaparecendo o fantasma, que se aproximou de Hector e, inclinando-se para ele, começou a fazer passes sobre o seu corpo. Olhávamos em silêncio e com assombro tão estranho espetáculo. E no fim de alguns momentos, Hector se moveu. Levantou-se pouco a pouco, ficando por fim de pé. Então a forma rodeou-o com seus braços e conduziu-o ao seu lugar. Imediatamente ouvimos a voz débil de Joy, um dos espíritos guia de Hector, recomendando que levássemos o médium para o ar fresco e lhe dessemos de beber água com brandy. A dona da casa apressou-se a ir buscar a água, porém, encontrando-a fechada a porta, voltou para pedir-me a chave. Respondi-lhe que me desculpasse, porém, como o fato era muito extraordinário, eu desejava abrir a porta pessoalmente. Examinei a fechadura à luz e abri depois. Hector, em transe profundo, não podia sustentar-se em pé, e foi preciso que o levássemos em braços para o refeitório, onde colocamos em frente a uma janela aberta, porém presa de convulsões. Ali caiu no chão, produzindo-se uma hemopise. Foram necessários 15 minutos de fricções e o uso de sais para fazê-lo voltar a si despertado do seu profundo sono. Na obra
um caso de desmaterialização parcial do corpo de um médium. Edmundo Gourmet, traduzida por João de Souza. Akizakov era um homem de brilhante posição social que se consagrou durante 25 anos ao serviço do Estado, alcançando vários títulos, tais como conselheiro secreto do czar, conselheiro da corte, conselheiro efetivo do Estado e outros. Diz João Lourenço de Souza sobre Akizakov: verdadeiro sábio, raras vezes se acham reunidas tantas inteligências, tanta erudição a um critério imparcial. Jamais se deixou arrastar pelos entusiasmos das suas convicções, nunca perdeu a serenidade em seus juízos, e no meio da sua fé tão ardente e sincera, não esqueceu o raciocínio frio que lhe faz compreender quais podem ser as causas dos fenômenos que observa e que o coloca acima dessa infinidade de fanáticos que não estudam, que não experimentam e que aceitam como bom tudo quanto se lhes quer fazer crer. Polemista temível, escritor e dedicado, seus trabalhos levam a convicção ao espírito, e tal sinceridade se vê nas suas obras que, lendo-as, sente-se a necessidade de crer nelas. Aliem-se isto a um caráter bondoso e a uma vontade de ferro que não demove ante os obstáculos, assim como a uma paixão imensa pelo ideal que o induz a percorrer toda a Europa para fazer experiências e ter-se-á uma ideia superficial a respeito desse investigador incansável, tomado de uma alma varonil, de um talento privilegiado. Alexandre Akizakov descendia de uma família antiga cujos membros sempre ocuparam um lugar distinto na literatura e na ciência. Não tinha necessidade de enganar através de fraudes e prestidigitações para sobressair no mundo científico. Em 1890, relata Akizakov: fui expressamente a Gotemburgo para realizar uma série de sessões de ectoplasmia com a célebre médium inglesa Elizabeth de l'Espérance, autora da notável obra No País das Sombras. Ela me autorizou a submetê-la a toda espécie de provas que considerasse necessárias para convencer-me dos fenômenos, privilégio este que não havia concedido a ninguém. Na sessão de 5 de junho de 1890, como de costume, estava sentado muito perto do recanto do gabinete mediúnico, onde se encontrava encerrada a médium. Só nos separava a cortina, cuja abertura lateral se achava próxima do meu ombro direito. Eu não tinha mais que puxar a cortina um pouco de lado para vê-la. A forma materializada, que não apareceu sob o nome de Yolanda, que então apareceu sob o nome de Yolanda, já se havia mostrado em outras sessões, e nesta, pois, se apresentava várias vezes, apoiando-se sobre o meu ombro, meu braço, fizéramos a voltar pelo círculo dos assistentes. Uma lâmpada ao fundo, velada com várias folhas de papel encarnada,
espalhava uma frouxa claridade, mas assim mesmo a lâmpada iluminava o suficiente para que eu, indubitavelmente, pudesse reconhecer os traços do espírito que se diferenciavam enormemente dos da médium. Assim que voltamos ao gabinete, retornei ao meu lugar e Yolanda conservou-se metade do lado de fora na abertura central da cortina. Então, não cessando de observá-la, passei cautelosamente o braço direito pela abertura lateral da cortina, perto de mim. Não tinha mais que estender um pouco o braço para certificar-me se a médium se achava no lugar. Foi o que fiz. Levantei a mão até a altura do encosto da cadeira e deixei-a em seguida deslizar do encosto até o assento. A médium não estava lá, mas no momento exato em que minha mão se encontrava sob o braço da cadeira, Yolanda entrou no gabinete e uma outra mão caiu sobre a minha, repelindo-a. Imediatamente a médium pediu-me de beber. Estendi-lhe um copo d'água pela mesma abertura da cortina por onde já tinha passado o braço. A médium estava em seu lugar, com o vestido encarnado, de mangas apertadas. Yolanda, um instante antes, era visível, com o vestido branco, tendo os braços até as espáduas, os pés também nus, e de véu branco que lhe caía sobre o corpo, desde a cabeça. Entretanto, havia desaparecido exatamente como sucedia instante antes da senhora, a senhora de Esperança. Este caso me deu muito o que pensar. Como Yolanda, se eu estava com meu corpo de fora do gabinete mediúnico, pôde notar os movimentos de meu braço no interior do gabinete. Era-lhe impossível, pois a obscuridade quase não lhe permitia ver o movimento do meu braço sobre a cadeira, ou se eu introduzia através da cortina. Então, ainda menos possível era ver o que o meu braço fazia lá, ou então o que fazia a minha mão. Entretanto, o movimento da mão que repeliu a minha era tão deliberado quanto preciso. Se era realmente a médium em pessoa, que de modo consciente ou inconsciente representava a Yolanda, e se a cadeira estava vazia, a médium não podia ver e sentir o movimento da minha mão. Ela deveria continuar no seu papel de espírito, permaneceria no seu lugar, ou entraria no gabinete, ou então sairia de novo, como se nada tivesse acontecido. Como bem demonstraram as experiências de Alexandre Kizakov, esse processo de desmaterialização e rematerialização não abrange somente os corpos orgânicos, mas também os inorgânicos, resultando daí que os laços e os sinentes com que se prende o médium não ofereceu garantia alguma, ou bem que os laços são desmaterializados, ou bem que o médium o é. Temos um exemplo notável no caso do médium Compton. Há ainda um formidável exemplo análogo, fruto das experiências de William Crookes,
narrado por Blackburn. E aqui vem: o pescoço, a cintura, as mãos e os braços da Mary Florence Cook foram presos por Crookes, William Crookes, o pesquisador, com 4 cordões de linho e 4 pontos de uma escala portátil e os nós cozidos e lavados. No fim de 5 minutos, a Mary saiu do gabinete, livre de todos os laços, os quais faziam intacto por terra. Os quais jaziam intactos por terra. Finalmente, aqui Sakoff cita uma experiência pessoal que obteve com o médium Leon Montel, que ele havia amarrado com o maior cuidado e que no instante ficou livre de todos os laços, sem que o menor dos nós houvesse sido forçado. Quer mais prova do que isso? Quer mais prova da existência do Espírito? Quer mais prova de que os elementos orgânicos e inorgânicos, eles sofrem um processo de desmaterialização e rematerialização sob o comando do Espírito, Senhor do ofício? Quer mais prova do que isso? Negar é querer permanecer na ignorância, é se sentir satisfeito, viver na ignorância. Portanto, isso não é fato, isso é uma realidade. O Espírito existe. Negar todos podem. Provar que ninguém conseguiu até agora a inexistência dele. Não dá para entender os partidaristas das explicações, né, como causa primordial, o consciente e o subconsciente, promotor dos fenômenos. Não dá para admitir que no homem exista um processo de criação altamente divino, como se cita o consciente e o inconsciente, instalado nesse homem. E essa capacidade altamente criadora, um dia deixará de existir, se transformará em carniça, se diluirá na lama, que é o que chega à matéria. Que fundamento teria a vida? Que fundamento teria a vida? Nascer, crescer, nos desenvolver ao ponto de adquirir condições de criações estupendas, altamente divinas, e tudo isso ser destruído na lama, virar carniça. Que importância tinha a vida? Agora adote a teoria espírita que tudo se explica. Aí sim dará valor ao Criador, que não construiu nada inútil, né? Aí sim valorizará o Criador, né? Nascer, criou o espírito simples e ignorante, como equipado com os germes da perfeição,
e delegou a ele a possibilidade de desenvolver-se e atingir o ápice da evolução até se tornar espírito puro, espírito perfeito. Conquista de cada um. Aí dá a Deus a inteligência. Né? Negar é tirar do Criador essa possibilidade. E assim é que é a realidade. É que é a realidade. Infelizmente, ainda há alguém que ainda teme em negar a existência do ser imortalista, existencialista, reencarnacionista, né? Universalista, para alimentar a teoria do nada. Ou quando não nega o espírito, nega seus princípios. Negando seus princípios, claro, Tá tem negando gente mesmo. que vai colocar ideias místicas, porque realmente muitos não negam o espírito, né? Segundo os seus representantes, não sei o quê, e representante da doutrina que não é, né? Que a doutrina não tem líder nem representante, né? Mas eles não negam o espírito, mas no entanto, seus princípios, suas práticas, suas andanças, sua potencialidade negam. Pois é, a gente fica por aqui.